quarto episódio de primeiro capítulo de livros que vocês deveriam ler. Minha rua está muito barulhenta. Gente, eu vou só aproveitar que eu tô fazendo a leitura no meu Kindle e vou fazer uma merchan maravilhosa pra essa capinha linda daqui, fofinho. Vocês já conhecem? Vou deixar ela marcada aqui, hein? O livro de hoje é uma parceria com a Thelma Teodoro. Ela me deu a oportunidade maravilhosa de estar lendo o primeiro capítulo do livro delas para vocês. E o livro chama Nas Névoas da Tempestade. Vou estar fazendo a leitura no Kindle e eu vou estar deixando a capinha linda dele aqui para vocês acompanharem essa capa maravilhosa durante a leitura. Sim, tudo um dia vai se dissolver, sem deixar para trás nenhum rastro de névoa. Nós somos da matéria de que é feito o sonho. E nossa diminuta vida é circundada por um adormecer. William Shakespeare em A Tempestade. Hoje nós vamos de prólogo e não de primeiro capítulo. Prólogo. Deserta e obscura, a praia revelou-se o cenário perfeito na caminhada do casal ansioso por privacidade. Ao pisarem na areia, empastada do mar, a brisa ainda inexistente se avolumou, eriçando as ondas e os cabelos da morena sinuosa. A esposa de olhos e andar felinos não escondia a devoção ao amado em cada gesto. Se desprendia dela ao fazer uma fresca, sublimando a marisinha pungente. Um arrepio percorreu o corpo da jovem, contido apenas pela erupção de abraços e beijos do companheiro. Desvencilharam-se com dificuldade para seguir caminhando no ritmo de sussurros e risos de prazer até se depararem com algo incomum. "Olha isso, paixão", disse a moça, refreando os passos e a empolgação do parceiro para focar no objeto deixado na areia. "O que é? Uma pedra esculpida?" "Correto é rocha, não pedra. Quantas vezes preciso explicar a diferença?" "Neste caso, é uma obsidiana negra, de origem vulcânica. Polida à perfeição, um espelho de obsidiana", disse ele com seu tom impaciente típico, espichando ainda mais o queixo, que escondia a boca de lábios quase inexistentes tensos. Ela não se intimidava com facilidade, estava acostumada. Riu do jeitão professoral e do absurdo de chamar aquilo de espelho. Se soltou, beijando as mãos dele para se dedicar ao achado, se ajoelhando. "Não reflete nada", concluiu ela, empolgada com o erro do metido, sabe tudo. "Paixão, não querendo ser chata, mas não me enxergo nesse espelho. Nunca vi um espelho sem reflexo. Sei bem do seu vasto conhecimento e que adora pesquisar coisas bizarras, porém dessa vez pode reconhecer. Você se enganou", concluiu ela, saboreando a pequena vitória. "Nunca me engano. Essa é uma peça rara, vinda de um museu ou de uma seita. A obsidiana não reflete imagens, ela revela o oculto, o que está dentro de nós. Mostra o futuro, por exemplo. Olhe com a mente aberta e receberá em troca uma previsão do espelho." Ao se aproximar incrédula, além de não enxergar futuro nenhum, a jovem notou um tecido esticado na areia, onde um tripé mantinha a pedra quase na vertical. "Nossa, forrar a areia com uma toalhinha e tudo", disse ela, para em seguida melhorar a frase. "Cortar um cetim hexagonal como base, paixão." "Não, é um pentágono, antes que me corrija." Se na geologia pecava, os conhecimentos de geometria estavam em dia. O pentágono formava a parte central de um pentagrama invertido riscado na areia. E não era um simples tecido cortado. Era uma toalha bordada com bainha feita. Ao tocá-la, reconheceu no bordado o mesmo formato do pingente que o marido trazia no pescoço. Um símbolo estranho para ela, mas que o esposo fizera uma palestra completa a respeito, o antimônio. "Paixão, olha isso", começou ela, intrigada com a coincidência. Não houve tempo para mais reflexões. O golpe desferido com precisão a fez desmaiar de imediato, desabando sobre cetim, pedra e areia. O agressor se certificou mais uma vez se continuavam sozinhos e deu sequência à cerimônia macabra. À medida que entoava palavras numa língua desconhecida e desenhava no ar como se seus dedos liberassem neon, a ventania se agigantava. Ondas explodiam, anunciando a tempestade inesperada e demoníaca. A lua fugira. O perfume da vítima fora substituído por emanações sulfúricas que se desprendiam no degradê do azul ao amarelo. No plano imaterial, a sanha dos elementais e de entidade sombria formavam um espetáculo de horror. Sem oferecer resistência, a jovem foi carregada mar adentro,
engolida como oferenda hedionda pelo mar faminto, alimentando a fúria descomunal. Os telejornais do dia seguinte noticiaram a tempestade que castigou o litoral paulista na década de 1990 e entrou para o folclore caiçara. Ventos enfurecidos destelharam casas, derrubaram árvores, adernaram barcos, afogamentos, desaparecimentos de velejadores experientes, atestaram o caráter violento e inesperado da tormenta. A virada no tempo não fora antecipada pelo eficiente sistema da Marinha, e se dissolvera sem deixar nenhum rastro de névoa. Porém, o que de fato acontecera naquela noite jamais foi e jamais seria apagado. Nas páginas atemporais do livro da vida, ou arquivos acásicos, o capítulo foi impresso como a assinatura sobrenatural de mãos humanas, incluindo, assim, as devidas causas e consequências. 15 anos se passaram e as cenas macabras das tempestades eram acessadas por uma jovem numa perspectiva particular. O moletom marinho e a camiseta branca, ostentando o colégio nobre da região, não escondia a singularidade da garota. Ruiva, amava seus cabelos, mas dispensaria os cílios quase brancos e as sardas. Frequentes motivos de bullying. Exibia com timidez enganadora olhos de onça, encantadoras e pronta para o ataque ou defesa. Era doce, insegura e imprevisível. Seu olhar parecia vagar indefinido pelo jardim. Porém, era a visão do passado, seu foco real e o protagonista observado. Um velejador de cabelos também alaranjados e rara destreza em seu ofício. Desafiava a tempestade lutando pela vida num pequeno barco à deriva. Tudo sucumbia nas ondas. Embarcações como meros brinquedos na mão tirânica de Poseidon eram arremessadas num precipício de Hades. Os gritos, arrastados pela ventania, calhavam no turbilhão. O último ato era marcado pela submissão do homem, pai da espectadora, vencido por uma súbita apatia. Exausto de ricochetear nas cristas ensandecidas, ele sumia no mar. Com o desenlace dele, a cena se dissolvia sem deixar rastros, levando com ela a névoa que sempre prenunciava a visão. Restava o presente, a paz no jardim de Caetano Andrada, patrão de sua mãe, que se estendia à frente dela. Não continha as lágrimas, deixava-as fluir, riscando o rosto sardento de rímel preto, até terminarem como manchas nos punhos do moletom. Aquele oásis de plantas permitia à natureza mais profunda da colegial se manifestar. Beatriz respirou como se o oxigênio se esgotasse, resignada. Me sentia como Miranda, personagem de Shakespeare em A Tempestade, assistindo de sua ilha deserta a um navio sacudido indefeso no mar enfeitiçado. A ela caberia o papel de observadora impotente. Prestes a completar 17 anos, suas deduções esbarravam na verdade. Porém, Beatriz Forman ainda não compreendera todas as maneiras de acessar aquele universo intangível ou a utilidade dos vislumbres. Ao contrário do que acreditava, não existia acaso nessas ocorrências, e ela jamais seria mera espectadora. As visões sobrenaturais sempre a acompanharam. A princípio, eram mais livres e se misturavam a fantasias infantis, anestesiando a realidade difícil da perda precoce do pai. Com a entrada na adolescência, tornaram-se refúgios do autoritarismo de Caetano, da escassez de afeto, da insegurança de não ter o esteio de um lar. Nem o alvoroço das maritacas foi suficiente para mantê-la no presente. Voltou a Shakespeare, no ponto onde o pai de Miranda tivera o ducado, usurpado pelo irmão e o exílio imposto. A tempestade mágica levara todos os envolvidos na trama para um acerto de contas. Filha, tá surda? Gritou a mãe, arrancando Beatriz do seu universo. Gabriela também estava uniformizada como cozinheira. Você é bem peculiar, como diria o Sr. Caetano, para não falar outra coisa, completou, girando os indicadores ao redor da cabeça negra, bem coberta pela touca de cozinha. A filha era a imagem viva do pai, fazendo ela relembrar do egoísmo do marido, que entrara no mar para resgatar algum idiota e jogar a própria família no inferno. Beatriz travou a mandíbula a ponto de sentir uma pontada no ouvido. Uma tempestade de sentimentos pela mãe também rugia dentro dela. Amor, pena, raiva. Viúva jovem, sem dinheiro ou família, na opinião da filha, Gabriela nunca lutara por si ou por ela.
se agarrou à mão estendida de Andrada e assumiu o cômodo papel de vítima no destino. E o gesto pouco gentil da mãe não passou despercebido. Foi apenas relevado pela garota como efeito colateral. E uma fisgada no peito. Você é amiga de uma tal de Carla? A mãe não conhecia ninguém da escola que a filha frequentava havia 5 anos. Bom, tanto faz. Ela disse que espera sua participação num trabalho em grupo, ou ficará com 0. Isso é verdade, Beatriz? E como fica a sua sagrada bolsa de estudos? As cores emprestadas de uma toranja pelo rosto da garota sumiram. Carla, colega praticamente desconhecida, a flagrara naquela manhã roubando gabaritos de provas da sala dos professores. Foi logo exigindo um favor em troca de sigilo ou a denúncia sumária. Beatriz encarou a situação como um blefe, talvez um jeito estranho de fazer amigos. A menina era tão excluída quanto ela, e parecia pouco provável que cumprisse a ameaça. Já os motivos do delito se escondiam em algum canto obscuro de Beatriz. Não fora a primeira vez que devassara a sala proibida ou os computadores da escola. Nem sabia por que fazia aquelas coisas. Ao menos mantinha uma ética, usando o butim, apenas em casos de extrema necessidade. Mal completara 7 anos, quando testou a resistência dos peixes ornamentais do Sr. Caetano ao mercurocromo, o antisséptico do século passado, cujo mercúrio não estava apenas no nome. Devastou o aquário do patrão. Pneus furados, correspondências extraviadas, roupas descosturadas em pontos estratégicos. As razões de tudo isso se escondiam até da própria Beatriz. O recado, porém, concretizou o medo da garota de perder a única autonomia que conquistara em sua vida. Estudar onde queria, por seus próprios méritos. Seu passaporte para a liberdade da vida sufocante ao lado da mãe e do Sr. Caetano estava prestes a ser confiscado. Eu sou louca, sou ingrata, tomo decisões infantis, afronto a bondade sem limites do seu patrão, tudo que faço é ridículo. Você sempre detestou minha bolsa, por que resolveu se importar? Retorquiu Beatriz, tentando encarar o papo para resolver a chantagem. Você só descambou desde que saiu do colégio, que o Sr. Caetano escolheu. Precisa aprender sobre respeito, sua moleque inconsequente. Não vê que devemos tudo ao Sr. Caetano? Nesse momento, para piorar o climão, Sr. Caetano Andrada, o figurão em pessoa, saiu da mansão em direção à mãe e à filha, atravessando os caminhos ladeados por canteiros de hortênsias e rosas, cultivados com primor pelo time de jardineiros. Até as pobres flores se curvam à passagem do Todo-Poderoso em sua marcha rápida, altiva, ou murcham, pessoa de Beatriz, desejando ter coragem de fazer algo diferente, como prestar continência ou sair em debandada. Foi ele que atendeu a ligação, alertou Gabriela entre dentes, como uma espécie de satisfação antes que o patrão pudesse ouvir. Beatriz revirou os olhos. Agora, certa Carla que não blefara e que teria mais um embate naquela luta eterna quando poderia Andrada. Caetano cumprimentou Gabriela com um movimento galante de cabeça, curvando-se veemente e encarou Beatriz com desprezo. Bia, a diretora, a senhora Blanca, acaba de me ligar. Atendendo ao meu pedido, abrir uma exceção. Vão aceitar sua matrícula fora de época, sem prejuízos ao conteúdo pedagógico ou vestibular. Amanhã você tem uma entrevista agendada. Senhor Caetano, agradeço, mas já estudo num ótimo colégio e não vou mudar. Beatriz se manteve firme, encobrindo a raiva e o medo sem muito sucesso. Não precisa de entrevista arranjada na base da carteirada ou da exceção. Valeu. Ele sorriu, mexendo apenas a boca com os demais músculos faciais congelados. Quando Beatriz vencia a repulsa e olhava nos olhos dele, questionava-se por que alguém deliberadamente faria um tratamento estético que o paralisasse como uma múmia. Como queira, Bia, disse ele impaciente. A entrevista é para determinar o foco em medicina, direito ou engenharia. Sem dúvida, isso pode ser ajustado a posteriori. Queira você ou não, está ligado aos Andradas. É minha afilhada e vai se comportar como tal. Isso não é uma negociação, nenhum dos seus joguinhos. O autoritarismo de Caetano agia como uma tsunami, arrastando qualquer tentativa de Bia ser ela mesma. Eu sou uma forma, queira o senhor ou não, e não tenho vocação nenhuma para ser médica ou qualquer outra coisa, cuspiu Beatriz de qualquer jeito, vencida pela onda gigante. Ah, entendi. Você continua com essa bobagem de ser escritora?
disse ele, com a expressão de um escárnio vencendo a toxicidade butolínica. Bia, tudo bem. Continue brincando de escrever. Poderá fazer isso a vida inteira. A entrevista é às 14 horas, em ponto. Não se atrase. Concluiu e transferiu sua atenção para outra mulher. Gabriela, vou aceitar agora aquela omelete. A garota abriu a boca algumas vezes para dar uma resposta à altura, mas nada saiu. De qualquer forma, nunca era ouvida. Os dois já tinham lhe dado as costas e desapareceram através das portas de vidro no interior do casarão. Queria mesmo era berrar palavrões bem sujos, acertar o terno de grife com uma pelota de esterco, qualquer coisa diferente de cara de idiota que fez. Contentou-se em recolher os restos de si que ainda prestavam. Saiu apressada para a área onde a vegetação se adensava, um pequeno bosque nos fundos da propriedade. Os jardins mesclavam flores, pomar e horta com resquício de vegetação original, Mata Atlântica na cabeça de Beatriz, que ocupava o terreno antes da construção e onde ela se sentia mais livre. Ali, esquecido e escondido pelas sombras e plantas emaranhadas, um portãozinho dividia a propriedade de Caetano da mansão gêmea, lar da influenciadora digital Mércia Vasques e de seu lendário espelho de obsidiana. O motivo da chantagem de Carla e segredo do sucesso da celebridade instantânea. Rumores sobre o espelho se alastraram pelas redes atiçadas pela própria dona dele. Usando seus vlogs e lives mirabolantes, Mércia conseguiu atribuir à obsidiana polida no século XV por astecas o poder absoluto de atrair a fama para quem a possuísse. Beatriz gargalhou quando soube disso, imaginando que só a magia barra pesada explicaria o sucesso daquela vigarista. Porém, ao ouvir as exigências de Carla para ficar de boca calada, Beatriz foi buscar informações mais confiáveis. Se deparou com relíquias astecas em museus ou obsidianas recém-polidas em sites de compra para uso esotéricos. A rocha de origem vulcânica era usada na cura, purificação e autoconhecimento em diversos rituais e na abertura de canais divinatórios. Um calafrio supersticioso percorreu o corpo da jovem ao ler os artigos, somado à sensação de familiaridade e um súbito desejo de posse. Pensar no espelho lhe causou o formigamento nos lábios, um dos sinais que antecediam suas visões. Roubar as vizinhas não parecia tão absurdo. As casas eram projetos do mesmo arquiteto. Talvez tivessem em comum sistemas de segurança arcaicos e velhos conhecidos de Beatriz. Além do acesso privativo secreto, preciso podar o mato que prende o portão, abrindo gentilmente o caminho, pensou Beatriz, já traçando planos para invadir a mansão. Seria mais difícil e arriscado que roubar provinhas ou estragar os bolos da mamãe. Também seria mais instigante. Se para ser ela mesma, manter a sanidade e a tão desejada independência do Sr. Caetano, precisaria ceder àquela loucura de invadir uma propriedade e roubar, correria o risco, decidiu, sentindo o sabor do medo combinado com o frisson. Livre-arbítrio. Quanto mais forte era o pulso de vida, com mais ímpeto a roda da vida giraria. Beatriz não sabia, mas tomara uma decisão cujas consequências afetariam seu destino e a perseguiriam por muito tempo. E aí? Gostaram desse primeiro capítulo? Ou prólogo, no caso? Eu fiquei extremamente ansiosa para saber o que vai acontecer nessa história. E vocês? Convenci vocês a ler esse livro? Esse livro maravilhoso? Um beijo.